vou perguntar para o Júnior, depois eu respondo também, qual que é a visão que cada um de nós tem em relação ao adiamento do Enem, em relação à parte positiva, parte negativa, e aí que cada um fala o que quiser. Vamos começar pelo Júnior. Júnior, fala para a gente o que você acha, na tua opinião, sobre o adiamento, tudo que pode acontecer, tudo que o aluno deve fazer vendo isso daí. Pois bem, nós precisamos ter uma análise nesse sentido macro. Eu percebo que, enquanto sociedade brasileira, nós ganhamos, foi uma vitória. Nós precisamos entender que o Enem ele é uma ferramenta tão importante que decide destinos, né? E nós já vivemos uma sociedade de desigualdade social muito grande, e o Enem, de maneira clara, acaba expressando isso. A grande realidade é que os alunos do Bora estavam preparados para o Enem acontecer nessa data, né, que já estava prevista. Então, pensando aqui nessa escala específica dos alunos que estão nos acompanhando, é que esses alunos já estavam bem preparados. Mas esse adiamento também faz bem para esses alunos, porque agora existe aí um cenário de oportunidades para reprogramar algumas coisas, para realinhar alguns pontos. Então, eu percebo que todo mundo saiu ganhando. Nesse cenário nacional, então, pensando de maneira mais ampla, todo mundo saiu ganhando, porque, de fato, o período de isolamento social impactou diretamente na preparação dos estudantes para o Enem. Então, aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade social vão ser melhor atendidos nesse sentido, e para aqueles alunos, assim como são os alunos do Bora, que estavam mantendo os estudos, nós também teremos pontos positivos por conta dessa reprogramação. Então, aquele aluno que iria bem, agora ele vai ir muito bem. Então, particularmente, Gaspar, Vanessa, eu acho que foi uma vitória para todos. Era algo que realmente não tinha como segurar, e aí, tratando não só na esfera pedagógica, mas fazendo uma análise política, isso não se sustentaria, né? Então, de fato, agora nós temos aí um cenário que ainda não está totalmente definido, mas, de fato, o adiamento é uma realidade. Vanessinha. Gente, então, esse é um tema, né, que me tirou o sono de muitos dias, assim, porque eu sou cria da rede pública, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né, e a primeira faculdade que eu fiz, né, meu curso de graduação foi pelo ProUni. Então, o Enem, ele tem um peso, e o ensino público, para mim, ele tem um peso gigantesco, né, e como diria Samuel Rosa, se o país não for para cada um, pode estar certo, ele não vai ser para nenhum, né, então, eu achei muito bacana essa mobilização. Eu acho, tenho minhas críticas, né, em relação a alguns levantamentos de bandeira, algumas coisas que acabam indo para um lado político que não deveria ir, as preocupações deveriam ser outras, né, mas o adiamento, para mim, ele foi uma imensa, mas uma imensa vitória. Na verdade, gente, eu me recusava o tempo inteiro de acreditar, porque enquanto especialista nessa área, não existe motivo técnico para que essa prova não seja adiada, né? Ela tinha que ser adiada. O que a gente percebe no MEC, o INEP até não, né? Mas o MEC é essa postura que a gente entende, que a gente enxerga, né? Do ministro, essa demora nesse posicionamento, né? Que a gente às vezes enxerga como falta de empatia, mas no final das contas, Aristóteles falava, né? Que o todo é a soma de todas as partes. Né? E para mim, o todo, ele é muito maior, né, do que a soma das partes. Então, é muito bacana a gente entender que todo mundo se mobilizou, mesmo as pessoas que estavam preparadas, elas se posicionaram, né, entenderam, enxergaram, tiveram esse posicionamento empático mesmo, e eu fico muito agradecida, né. Acho, assim, o que o Júnior falou é muito verdade, acaba que no final das contas, isso é muito bom para todo mundo, né? Porque quem por exemplo, do cursinho, vocês estão aí, mais 2 meses sem pagar nada, e ainda mais 2 meses para se preparar, e mais 2 meses para se preparar. Mas, assim, foi muito, muito, muito importante, né? Esse adiamento. Vamos ver até onde que vai.
Hoje o dia inteiro eu não consegui acompanhar notícias, que eu tô na correria o dia inteiro, a minha rotina, ela tá bem louca, assim, mas pelo que a gente entende desse projeto de lei que foi votado no Senado e agora está sendo votado na Câmara, ele ainda é importante tramitar, porque ele não fala só do Enem especificamente, ele fala de outros exames, fala de pós-graduação, fala de bolsas de estudo, de pesquisa, de mestrado, né, então ele ainda é muito importante tramitar. Mas essa questão do 30 a 60 dias, isso é relativo ainda, tá? Isso daí a gente não tem certeza, porque o que o projeto de lei, pelo que eu li, né, do projeto, as notícias que eu li do projeto, ele fala que o Enem só poderia ser aplicado após após o término do ano letivo, né? E isso aí a gente não sabe até quando vai o ano letivo. E o Enem, ele já não funcionava dessa forma, né? O Enem, ele é aplicado em novembro, o ano letivo acaba quando? Né? Então, a gente tem que entender ainda como que vai funcionar.